Bom, minha gente, hoje eu vou falar de um assunto que vocês gostam demais, que é de famosos caloteiros. E ó, eu garanto pra vocês que o último dessa lista vai te surpreender, assim como me surpreendeu. Depois da vinheta eu te conto tudo. Minha gente, esses vídeos de famosos caloteiros já é uma série de sucesso aqui do canal. Sempre quando eu posto bomba, minha gente, eu fico esperando os famosos entrar em calote pra me fazer logo um vídeo. Vou até criar uma playlist aqui do canal que vocês vão maratonar como se fosse série da Netflix. Pra começar, a gente vai falar de um ator da Globo, o Jesuíta Barbosa, minha gente. Ator em Pantanal, não sei se fez mais alguma coisa que eu não assisto a Globo, mas acho que deve ter feito. Ele tava na casa dele, falou, tô carente, queria tanto alguém pra dar uma nhanhada, pra dar uma namorada, sabe? Pra tirar essa carência de mim, o que eu faço, hein? Aí ele entrou num site, minha gente, de acompanhantes. Vocês sabem o que significa, né? Você paga um dinheirinho pra pessoa, vai lá e moe o biscoito, sabe? Ele entrou nesse site, ele encontrou um cara chamado Danilo Costa, que além de trabalhar como GP, também é criador de conteúdo. Sabe aqueles conteúdos que mostra o Braulio pra fora, chacoalha assim? Não queira saber, minha gente. Aí, o Jesuíta ligou pro Danilo e falou: oi Danilo, tudo bem, cara? Vi suas fotos aqui, gostei do material que eu vi, sabe? Você tem disponibilidade pra mim? Aí o tal Danilo falou: tenho, é só colar aqui, vem na minha casa aqui. 1 hora custa X, sabe? Não vou falar o valor, mas 1 hora de nhanhada, de tudo que você quiser, custa tal valor. Cara, ai, que maravilha, o Jesuíta falou, vou subir pelas paredes hoje, tô indo aí, tô colando aí na sua casa. Aí, minha gente, o Jesuíta foi lá, disse que chegando lá, ele tava com aquele fogo da emoção, sabe? Falou pra ele, falou, nossa, mas 1 hora só é pouco, né? Eu posso ficar a noite inteira aqui? Você tem mais compromisso? Aí o rapaz falou, eu posso desmarcar alguns clientes, né? E eu continuo prestando meus serviços pra você até amanhã cedo. O Jesuíta falou, ai que beleza, porque olha, eu tô insaciável. E aí foi isso que ele fez, minha gente. Combinou com o rapaz de ficar virando a noite na casa dele. Mas o que faz a noite inteira? Bom, aí, minha gente, o cara disse que deu 4 horas da manhã. O Jesuíta chegou nele e falou, quero ir embora. Ai, não tô gostando mais não. Quero ir embora pra minha casa, me deixa ir embora. Eu acho, minha gente, que bateu uma ressaca moral nele, se arrependeu, falou, vou embora. Aí o rapaz falou, tudo bem, Jesuitinha. Você quer ir embora, pode ir, deixa o cachê aí, e vai. Aí o rapaz disse que deu uma cochilada, mano, tava dormindo. Diz que o Jesuíta olhou, foi lá ver se ele tava dormindo, viu que o cara tava dormindo, ele, deu no pé, minha gente. Vazou da casa do rapaz sem pagar o valor combinado. O rapaz disse que acordou, Jesuitinha, vamos fazer mão canguru perneta, vamos, moer o biscoitinho, vamos. Jesuitinha, cadê você? Você vazou da minha casa, seu infeliz. E aí o cara expôs tudo no Instagram, minha gente, marcou o Jesuíta cobrando ele, falou que ele podia pelo menos ter mandado uma mensagem pra ele no outro dia falando, eu vazei da sua casa, saí fora, mas tá aqui o seu Pix, pelo serviço prestado. Por aqui, mas eu vou falar assim mesmo. O Jesuíta aconteceu o seguinte, o Jesuíta me contratou numa noite anterior para um programa, certo? Me contratou e os combinados seria ficar 1 hora por um valor X, certo? 1 hora por um valor X, só que ele perguntou se poderia ficar à noite e tudo mais, eu estava disponível para a noite e acabamos ficando, eu aceitei a proposta e tudo mais, íamos ficar as horas que se passaram e no final ia acertar tudo, só que deu 4 horas da manhã e ele disse que queria ir embora, beleza. Eu fiquei aguardando ele se vestir, só que eu acabei dormindo nesse meio tempo dele se vestir e eu esperar ele acabar de se vestir pra mim fazer o Pix. Simplesmente foi embora da minha casa, não me acordou, nem me mandou mensagem no outro dia falando assim, Danilo, me manda seu Pix aí, sua chave Pix, na verdade. Deu calote, meu, deu calote feio ainda. Até hoje não se pronunciou. Mas vai falar o que também, né, minha gente? Que coisa feia, né? O próximo dessa lista, minha gente, é o cantor Pablo Vittar. Pablo Vittar, no ano de 2017, resolveu comprar um AP em Brasília. Por que em Brasília? Não sei. O
valor do AP era de 146 mil reais. Mas pera aí, 146 mil reais um AP? Mas nem os MRV aqui da minha cidade custa isso, nem os Minha Casa Minha Vida, que você pisa um pé tá na sala, o outro já tá lá no final da cozinha, custa isso aí? O que o Pablo Vittar queria com um AP de 146 mil reais? Bem suspeito isso. E usar esse AP pra quê? Em Brasília ainda. Bem suspeito. Mas o pior, minha gente, ele parcelou um AP de 146 mil reais, minha gente. Um show do Pablo Vittar que ele vai lá, quebra os omeletes no chão, dá aquelas dançadas, aquelas... E o quê? Imita o Mickey Mouse lá. Ele ganha muito mais do que isso. E aí ele pagou uma entrada de 36 mil reais e ficou de pagar o restante no mês seguinte. Só que ele foi pagar esse restante, minha gente, 3 meses depois. Quitou e não pagou o juro. Deu uma de Cátia cega. Falou, vou pagar isso aqui, se ninguém perceber, deixa esse valor mesmo, né? Por conta disso, minha gente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal bloqueou todas as contas do cantor, cantora, você chama do jeito que você quiser, por conta dessa dívida, minha gente. Ele teve o nome dele inserido nas proteções de crédito, minha gente, por causa de uma dívida de um apartamento de 146 mil reais. O que o Pablo Vittar criou com um apartamento de 146 mil reais, minha gente? Será que tá falido pra comprar um apartamento de 146 mil? Pagar parcelado ainda? Estranho, né? Muito estranho. Minha gente, o calote do próximo ator, olha, eu garanto pra vocês que isso daí dá pra fazer um filme. Dá pra fazer um filme com essa história, porque essa história é muito louca. O cara praticamente zerou a vida. O nome dele é Cláudio Fitz. Diz que ele fez um cozinheiro na novela Amor de Mãe, que chamava Ceará. Vocês assistiram isso? Eu não assisti, nem conhecia ele, mas estão dizendo que é famoso. E aí ele resolveu, minha gente, curtir o Réveillon do Rio de Janeiro em 2021. E aí ele foi, alugou uma pousada. Na pousada, minha gente, ele pediu todos os passeios disponíveis. Mergulho, passeio de barco, tudo que podia. Contratou 3 garotas de divertimento para fazerem alinhamentos diferentes. As meninas dizem que ele queria tudo que era mais diferente possível. O que é essas coisas diferentes? Não sei, que minha cabeça não consegue pensar essas coisas impuras. Não sei, o que será que é, minha gente, que eles iam fazer? Deixa pra lá. Além disso, ele gastou uma grana, minha gente, numa farmácia com lubrificantes e outros itens. Outros itens para curtir o carnaval. Ele gastou no supermercado e também gastou com Uber, minha gente. Ele deu calote em todo mundo. Ator de uma novela global. Sim. Deu calote, num calote triplo, tá? Diz que ele não pagou o motel, não pagou as garotas de programa que estavam com ele no motel e nem o motorista de aplicativo que levou ele pro motel. É verdade. Aí você me pergunta, mas como que dá calote no Uber, no mercado, na farmácia? E eu te respondo. Ele chegava no estabelecimento e falava, posso fazer transferência bancária? Nessa época ainda não tinha o Pix, minha gente. O Pix chegou um pouquinho depois. Aí os caras, pode. Aí ele ia e agendava uma transação, mostrava o comprovante pra pessoa. A hora que ele virava as costas, virava a esquina, ele cancelava a transação. Aí o dinheiro não caía pra pessoa, minha gente. Olha aqui que situação. Uma garota de divertimento chamada Nanda Machadão e uma outra chamada Vitória diz que fizeram um boletim de ocorrência contra ele porque diz que ele usou, abusou, se lambuzou, se melecou, encebou e não pagou as garotas, minha gente. O cara do Uber também fez boletim de ocorrência, o cara da farmácia e do supermercado. Todo mundo diz que confiou na imagem dele, pois ele era um ator da Globo, que via a imagem dele na televisão e falar, ator da Globo não vai dar prejuízo, como se ser ator da Globo fosse sinônimo de selo de qualidade, de prestígio, de credibilidade de alguma coisa, né, minha gente? O cara vê ator da Globo, aí que eu não vou vender nada mesmo, porque aí o negócio é feio, o negócio é complicado. Na época, minha gente, a assessoria dele foi procurada, mas disse que não iria comentar o caso, pois não tinham o que falar. Realmente não tem o que falar, né? Coitadinha da Nanda Machadão, que usou da menina, não pagou ela, né? Ai, minha gente, cada uma. O que esse homem queria com 3 mulheres também, minha gente? Que fogo insaciável é esse? Que sebo é esse que queima por dentro, minha gente? Esse povo gosta de ser ceboso com força, não quer ser ceboso pouco não, minha gente. Não quer pouco, você quer muito sebo. Murraçudo. O cara ficar devendo, dando calote pros outros já é feio, mas dar calote nos outros, minha gente, porque usou o corpo de outra pessoa,
É o fim da dignidade humana mesmo, né? O próximo dessa lista é o cantor Dudu Nobre, que eu desconfio que logo mudará o seu nome artístico para Dudu Pobre. Vou te contar essa história. Em 2011, Bernardo Miller e Renato, seu sócio, eles eram empresários do cantor Dudu Nobre. E o Dudu chegou um dia pra ele e falou: ai, cara, eu tô precisando de uma graninha emprestada, 100 conto. Você tem 100 conto pra dar? O cara, 100 reais tem, Dudu? Não, 100 mil. O cara falou: Dudu, você tá precisando de 100 mil reais? Você que é o cantor, Dudu. Ele falou: preciso. O cara falou: também, tudo bem, a gente te empresta. Quando que você vai pagar? Ele falou: dá 3 meses aí que eu pago vocês. Fez tudo certinho, assinou os documentos, minha gente. E aí, minha gente, até hoje não pagou essa dívida. Não teve jeito. Aí eles tiveram que acionar a justiça, minha gente. Na verdade, eles até antes deixaram de empresariar o músico, depois acionaram a justiça, falaram: quero receber, ele me deu um calote. E aí, minha gente, a Justiça do Rio de Janeiro resolveu penhorar a mansão de Dudu Nobre lá na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O valor da dívida hoje está em 600 mil reais. A casa dele pode ir para leilão a qualquer momento, pois os advogados dos ex-empresários dizem que tentaram negociar com ele de tudo quanto é jeito, tentaram conversar com ele, mas diz que não tem jeito. Será que o Dudu tá falido, minha gente? Tá na bancarrota? Será, minha gente? Tá devendo até as cuecas dele? Estranho, né? Bom, se não pagou até agora, algo de errado não tá certo, né não, minha gente? O que vocês acham, hein? Será que Dudu Nobre logo irá se transformar em Dudu Pobre? Veremos. Minha gente, o barraco desabou pro próximo dessa lista. É o cantor Jorge Aragão. Minha gente, eu não consigo entender esses artistas. Ganha tanto dinheiro, aí depois parece que fica tudo meio quebradão. Será que não junta, não guarda, não investe? O Jorge Aragão, minha gente, foi processado por uma empresa do ramo musical. Diz que o Jorge bateu nessa produtora e falou assim: ó, quero gravar um CD, vocês não me ajudam, não? Preciso de 300 mil reais para lançar o CD e preciso de 150 mil para comprar uma van e umas coisinhas. O cara não tem 300 mil para lançar um CD, minha gente. O homem ganhou tanto dinheiro. Será que o barraco do Jorge Aragão desabou de uma vez? Que esquisito. Não sabia nem que ele estava vivo ainda. Mas aí, minha gente, a produtora disse que fez um empréstimo para ele de 500 mil reais. E o combinado era o seguinte: nos próximos 2 anos, ele teria que pagar 30% dos cachês dos seus shows, mais uma porcentagem da venda dos discos para eles. Mas disse que o Jorge Aragão pegou o dinheiro, minha gente, fez o CD, fez show pra caramba, nunca pagou 1 centavo pros rapazes da empresa. Por conta disso, a empresa faliu, foi pra bancarrota. E o Jorge Aragão disse que ele ligava pra ele: Jorge, cadê meu dinheiro, Jorgeão? Jorgeão: dinheiro? Devo pra vocês? Quem é você? Diz que parece que tinha batido a cabeça e tava com amnésia, mas diz que tava muito louco, não lembrava de nada. O processo tramita na 45ª Vara Civil de Justiça do Rio de Janeiro, minha gente. E a produtora espera receber o seu dinheirinho para poder, minha gente, voltar a trabalhar, pois eles quebraram e faliram. O Jorgeão dando calote nos outros também, depois de velho, minha gente. O que tá acontecendo, hein? Será que o Jorge também tá meio falidão? Pegar 500 conto emprestado, será que ele precisava disso? Suspeito, né? A próxima caloteira dessa lista é a atriz Julia Gunn. Minha gente, no ano de 2015, Julia Gunn foi cobrada na justiça por conta da falta de pagamentos das cotas de condomínio de um apartamento que ela tem no Leblon, o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, minha gente. Ela ficou devendo, minha gente, de 2012 até 2015. 3 anos devendo condomínio. E aí, na época, uma reportagem foi atrás dela, minha gente, e o secretário atendeu. Isso pra revista Veja. E ele falou o seguinte: a Julia não pagou a dívida porque ela estava reformando o apartamento e acabou esquecendo, já que ela estava morando provisoriamente em outro lugar. Teve amnésia também? Tá chapadona? Como que esquece de pagar o condomínio? Eu não consigo entender essas coisas. Só rico esquece, pobre não esquece de pagar as contas. Eu mesmo tô aqui, ó, cobrança, me ligando, eu não esqueço, porque que o rico esquece? Por conta disso, ela foi processada e foi obrigada a pagar essa dívida via judicial. Aí pagou tudo, né? Aí acionou a justiça, aí lembrou: ai, tava desmemoriada. Nossa, acordei. Então a justiça bateu na minha porta, a memória voltou da hora. Acordei, olha, tava devendo. Nossa, eu tava devendo, eu não sabia.
Meu Deus, e ela disse que pagou. Julia Gunn faz 10 anos que está afastada das telinhas. Sua última participação na televisão foi na novela Boogie Woogie de 2014, minha gente. Ela passou por um longo período de depressão e reclusão. Ela disse que não conseguia gravar, não conseguia voltar para o set de gravações, ela se sentia oprimida e perseguida. Mas ela diz que hoje está bem, está curada, e Julia Gunn está muito ativa nas redes sociais e diz que tá louca para voltar a trabalhar, que hoje ela tá boa, tá com vigor, minha gente. Que bom que ela se recuperou, né? Uma excelente atriz também que sumiu do mapa, né? Coitadinha. Pelo menos tá bom agora, pagou a dívida, né? Tá bem de saúde. Parabéns pra Julia. Diz que a Julia, minha gente, comeu pão que o diabo amassou quando foi casada com o Pedro Bilal lá no passado. Os dois têm um filho juntos de 26 anos. Diz que o Pedro Bilal, minha gente, era o satanás na vida dessa mulher. Diz que desde então a vida dela nunca mais foi a mesma. Mas a gente percebe que esse homem é meio esquisito na televisão. Imagina como que não é em casa, homem chato, né? Ah, eu lembro quando ele tá no BBB que ele lia aquelas poesias, aqueles textos que ele fazia lá, que coisa horrorosa. Minha gente, vocês lembram que eu falei que o último ia surpreender vocês? Sabe de quem eu tô falando, minha gente? Do defensor do consumidor, do Celso Russomano. O Celso Russomano, minha gente, eu gosto de assistir o Celso, eu fico maratonando às vezes no YouTube, sabe? Todas as reportagens velhas dele de 3 meses atrás, porque eu gosto do jeito que o Celso entra nos lugares, impõe respeito. Só que o Celso tem telhado de vidro, minha gente. O homem responde uma pancada de processo. Mas dessa vez eu vou falar de uma dívida, minha gente, que ele acumulou e deu calote no valor de 7.200.000 reais. Pega só essa história. Em 2012, minha gente, o Celsão abriu um boteco lá em Brasília. Era um bar muito badalado. Só ia políticos, pessoas de cacife, de dinheiro, chamava Bar do Alemão. Esse bar, minha gente, era um bar-restaurante gourmet, sabe? Era coisa fina, não era boteco de pobre, bêbado, caído, não, minha gente. Que tinha aquelas quenga véia com máquina de música dançando e ralando queijo no chão. Não era, não. Era um boteco fino, um boteco chique, sabe? De 2015 a 2016, o Celso deixou de pagar o aluguel. O proprietário entrou, minha gente, na justiça com uma ordem de despejo contra o Celso Russomano. E aí, a dívida já estava avaliada em 7.200.000. Quanto que era o aluguel desse negócio que um ano deu 7.200.000 reais? Nossa, era um palácio esse boteco. Tinha quantos andar? Quantas pessoas cabia lá dentro? 10 mil? Não consigo imaginar mesmo como que a dívida chegou em 7.200.000. Além disso, minha gente, o Celso deu calote em cozinheiros e garçons que trabalhavam no boteco também. O Celso, na época, entrou na justiça pedindo o embargo dessa dívida, minha gente, falando que tinha que ter uma compensação de valores, já que todo o mobiliário do boteco estava lá dentro e era para ser usado nessa compensação, que não era justo ele ter que pagar esse valor cheio. O proprietário do imóvel disse que todos os equipamentos que estavam lá dentro não pagavam nem 5% da dívida total. Que ele caloteou e caloteou bonito. O Celso foi despejado do lugar, minha gente, e culpou a crise do setor de entretenimento pela falência do bar dele. Ele disse que tempo depois negociou a dívida com os funcionários e também negociou a dívida do imóvel e pagou tudo parcelado de uma forma justa. Na época, minha gente, a justiça bloqueou as contas bancárias de 4 bancos do Celso Russomano, um prédio que ele é dono, casas e carros foram penhorados também, minha gente. Até eu lembro que na época ele estava concorrendo à prefeitura de São Paulo, ele foi dar uma entrevista pro Magrelinho da Globo lá, o Magrelinho da Globo entuchou ele, entubou ele sem dó por causa disso, né? Vocês lembram disso? Dá uma olhada nisso aí. Agora o senhor é sócio administrador de um bar em Brasília que não pagou 6 meses de salário para os funcionários, foi despejado agora em agosto porque deu um calote no aluguel de 2 milhões de reais. Pergunto ao senhor, como gestor, isso não levanta dúvidas em relação à sua capacidade para administrar São Paulo? Bom, primeiro, todos os funcionários estão pagos. Não é isso que diz a Justiça. Olha. O Tribunal Regional do Trabalho em Brasília, se o senhor me perdoa, fiz uma consulta ainda ontem. Informou que tem 13 processos tramitando na Justiça de funcionários do Bar do Alemão, em que o senhor é sócio administrador. Vocês sabiam, minha gente, que até o Celso Russomano já foi caloteiro, minha gente? Que situação, né não? Vocês gostam desses vídeos? Por que a pessoa gosta de saber que a outra tá devendo, né? É que nem os vizinhos, a gente adora saber quando tem um vizinho que é caloteiro no cego, não tem não? Só a gente não gosta quando deve pra gente, não é verdade? Você conhece algum caloteiro, aquele caloteiro raiz da família, aquele que compra tudo que vem e não paga ninguém, minha gente? Aquele no cego, safado, sem vergonha? Você conhece? Que Deus abençoe a todos vocês, minha gente. Meu beijo e até amanhã.